Bom dia, nós vamos resolver o problema. O eixo propulsor do navio usa um laço com E igual a 200 GPa. O eixo tem 8 metros, como mostrado na figura. Se o seu diâmetro externo é de 400 mm e a espessura da parede do eixo é de 50 mm, qual a contração axial que o eixo sofre quando o hélice exerce uma força de 5 kN sobre o mesmo? B e C são mancais de deslizamento e D é o mancal axial ligado ao motor. Bom, então a gente tem essa situação aqui. Temos um navio. Esse navio tem um eixo que conecta o motor ao hélice. E esse hélice, quando é em funcionamento, ele faz uma força na água. E essa força, nesse caso, reage nele fazendo uma força de 5 kN. Esse eixo tem 8 metros e aqui nós temos as dimensões da seção transversal. Bom, aqui nós temos mancais de deslizamento em B e C. E nós não temos aplicação de força axial nesses mancais de deslizamento. Apenas no mancal D, que é o mancal axial, que está ligado diretamente ao motor. Então, se a gente fizer um diagrama de corpo livre desse eixo, então é muito importante agora a gente fazer esse diagrama de corpo livre. Então, está aqui o esboço do nosso eixo. Nós temos aqui do lado esquerdo a força de 5 kN que está aplicada no eixo. E nesse mancal radial, nós vamos ter uma força de reação de 5 kN também. Ou seja, de fato, com a análise do diagrama de corpo livre, a gente vê que esse eixo vai estar sujeito a uma compressão. Então, a nossa missão, nesse caso, é calcular qual é o deslocamento delta que vai ser devido a essa compressão, a essas forças de 5 kN agindo nas extremidades. Então, para isso, a gente pode usar as equações do estudo de carga axial. Então, nós vamos colocar aqui as equações que nós vamos usar para resolver o problema. Então, primeiramente, a gente tem a equação desse deslocamento delta. Então, quando a gente tem uma carga axial, esse deslocamento delta a gente calcula através da força, vamos chamar essa força de P, por exemplo, multiplicado pelo comprimento do eixo, no caso aqui nós temos o L, dividido pela área da seção transversal do eixo, dividido pelo módulo de elasticidade do eixo. Então, vamos analisar o que a gente tem e o que a gente não tem dessa equação. Então, nós temos a força, que é 5 kN. É importante notar que aqui a gente só tem um trecho nessa força. Se a gente fizer um corte em qualquer parte desse eixo, a gente vai ter sempre a força de 5 kN. Então, nós conhecemos a força, conhecemos o comprimento do eixo, que vale 8 metros, conhecemos o módulo de elasticidade, que é 200 GPa, e a área nós não conhecemos, mas nós temos como calcular, porque a gente tem os diâmetros. A gente tem o diâmetro externo, que é dado diretamente, 400 mm, e o diâmetro interno, que é dado indiretamente, através dessa largura de 50 mm. Então, essa área pode ser calculada da seguinte maneira. π sobre 4 vezes o diâmetro externo ao quadrado, menos o diâmetro interno ao quadrado. E o diâmetro externo, ele vale 400 mm. Então, nós temos esse diâmetro externo. Já o diâmetro interno, a gente pode calcular ele, porque a gente tem o diâmetro interno, que é esse comprimento aqui, vai ser os 400 mm menos a espessura de 50 aqui em cima e a espessura de 50 aqui embaixo. Então, esse diâmetro interno vai ser igual a 1 mm, né? 400 mm menos 2 vezes os 50 mm, que vai ser igual a 300 mm. Então, esse é o diâmetro interno. Então, nós conhecemos também o seu valor agora. Então, temos como calcular a área e, consequentemente, o delta, que é o deslocamento da extremidade do eixo. Então, vamos calcular. Agora a gente já tem a estratégia definida para fazer esse cálculo.
Então vamos fazer o cálculo. O delta vai ser igual a força P, que é 5 kN. Aí nós vamos colocar aqui mais unidades já do SI. Ou seja, ao invés de usar kN, nós vamos usar 5.000 newtons. Vezes o comprimento, que é 8 metros, já está nas unidades do SI. E aqui a gente vai dividir pela área. Π sobre 4. O diâmetro externo é 400 milímetros. Em metro, isso é igual a 0,4. 0,4 ao quadrado, menos 300 milímetros, é 0,3 metros ao quadrado. Isso aqui multiplicado por 200 gigapascal, que é 200 vezes 10 elevado a nona. Então, aqui a gente tem a equação que nos permite calcular esse deslocamento delta. Então, esse deslocamento, quando você faz os cálculos, usando sua calculadora científica, você vai obter o valor de aproximadamente 3,64 vezes 10 elevado a menos 6 metros. Então, esse é o deslocamento sofrido pela extremidade desse eixo. Veja que é um deslocamento bastante pequeno, né? Mas que é um deslocamento que tem que ser calculado, porque esse eixo tem que trabalhar dentro de níveis de tolerância muito pequenos para evitar problemas de vibrações, por exemplo. Então, esse foi o processo de solução do problema. Então, foi uma aplicação das equações de carga axial. Então, eu desejo para você sucesso na solução dos outros exercícios. Até logo!